irmãos? Saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos colocar de pé para dar início à nossa reunião, né? A nossa reunião tem muita coisa para ser falada, tem muita interagir aqui com nossos irmãos, para que nós possamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Deus abençoe a todos. Sou teu amém assim, eu sou fraquinho. Que Deus abençoe a todos. Que a graça aqui realmente a cada dia na vida. Que a minha voz é voz de trovão. Até o pastor trovão, não tem? Você conhece ele? Gente fina, né? Então, assim, esse momento para nós é um momento assim, importante. A igreja ela tem que estar reunida. Nós somos o corpo da igreja. E a nossa união, se a gente se unir, a gente derruba gigantes. Se nós temos só propósito, como a igreja primitiva, em prol da tua obra, e nós somos a tua obra aqui nesta terra. Espírito Santo, o Senhor abençoe esse momento nosso, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, meu Deus, e que a igreja venha se fortalecer. Nós temos uma grande batalha pela frente, nós temos grandes desafios, meu Pai, e nós precisamos estarmos revestidos, meu Pai. Nós precisamos estarmos juntos, unidos, preparados, meu Deus, tomarmos toda a armadura do Senhor, meu Pai, para podermos, meu Deus, resistir o dia mal. A gente sabe que o dia mal, ele está se apressando, e eu te peço, meu Deus, abençoe cada um de nós, abençoe os teus servos, abençoe o pastor Daniel, que vai estar aqui, meu Deus, trazendo esse alerta para nós, abrindo a visão. Espírito Santo, abençoe este momento de cada um de nós. Meu Deus, que a igreja seja abençoada, que o teu nome seja glorificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga, Senhor Jesus, fala com a gente nesta tarde, que esta palestra, esse momento, importa é que o Senhor cresça e o teu nome seja glorificado. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui nessa tarde, onde estamos fazendo nossa segunda reunião, juntamente com a Confiego, tratarmos sobre assunto tão relevante, que é com o seguinte tema: igrejas e suas responsabilidades contábil e fiscal. Vamos estar tratando aqui sobre alguns aspectos importantes, voltado mais sobre como a igreja não ter possíveis penalizações com os governos federal, estadual e municipal. Eu quero, antes de iniciar aqui a palestra, eu quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, com todos que estão participando aqui conosco. Eu quero, desde já, agradecer ao pastor Davi Guerra por conceder o espaço, por estar nos ajudando aí nesse projeto, nesse trabalho. Agradecer ao pastor, estamos juntos aí, Ricardo Damasceno, nesse trabalho, nesse projeto aí, levando informações para as igrejas, para os pastores, para os tesoureiros, para todos aqueles que buscam e necessitam de informação. Quero agradecer também ao pastor Wendel, que está aqui presente conosco. Pastor Wendel, que todos já sabem, é candidato a deputado federal, pastor Wendel. E é bom o pastor Wendel estar aqui, porque quando o senhor estiver lá em Brasília, pastor Wendel, o senhor já vai ver umas questões que é importante tratar lá na Câmara Federal, relativo à parte contábil, fiscal. E quando o senhor ganhar, eu quero ter uma reunião com o senhor, viu? Irmãos, uma coisa que eu acho interessante, uma visão que eu tenho como contador, eu vejo o Poder Legislativo, pastor Wendel,
Eles criam, por exemplo, várias leis relativas à parte empresarial, societária, contábil, fiscal, mas muitas das vezes eu acho que falta ali contadores juntamente com eles na hora de trazer informações, de elaborar as leis, né? Se eu for passar uma lista de anomalias que eu vejo em nossa legislação brasileira, eu vou gastar a tarde inteira aqui e não vou conseguir falar. Eu acho muito importante essa comunicação, essa visão nossa, porque é nós, contadores, que estamos aí no meio do dia a dia. Nós sabemos as dores dos pastores, dos empresários, da população em geral, relativa à parte fiscal, contábil, civil, societária, em inúmeros aspectos. Então, para estar iniciando, e a gente já está dando continuidade, agradecer a presença de cada um que está aqui nessa tarde. Deus abençoe a vida de cada um. Então, irmãos, para vocês, uma rápida apresentação sobre a minha pessoa. Meu nome é Daniel Henrique, eu sou contador, sou também pastor, sou pastor auxiliar na igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, em Firminópolis. Sou o primeiro vice-presidente da nossa igreja em Firminópolis, Madureira, e trabalho com contabilidade desde 2013. Já são 9 anos que eu tenho esse trabalho direto com contabilidade. E a contabilidade para igrejas, para associações sem fins lucrativas, entrou na minha vida a partir desse trabalho primordial dentro da igreja. Iniciando ali no auxílio na tesouraria, auxiliando nas questões contábeis da igreja, foi aonde que eu vi a necessidade de poder se voltar mais para essa área contábil. Então, me especializei em contabilidade para igrejas, para associações sem fins lucrativos, e desde então estou aí auxiliando igrejas. Tem um escritório de contabilidade com o nome de Prêmio Contabilidade em Firminópolis. Nós hoje temos uma carteira de cliente muito ampla, principalmente de igreja e associação, uma quantidade muito grande. Então, eu gosto de dizer que eu conheço bem as questões relativas às igrejas, na parte contábil e fiscal, dentro da administração e também dentro da parte contábil. Então eu entendo muito bem da rotina diariamente que essas instituições têm. A gente está, então, iniciando, no primeiro momento, é interessante nós entendermos que no Brasil nós temos uma certa divisão, vamos dizer uma certa divisão na área contábil, por exemplo. Não só na área contábil, mas na área institucional, na área relativa empresarial, vamos dizer assim. Porque são divididos por 3 setores. Temos uma divisão de 3 setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. No primeiro setor são o quê? São os órgãos públicos. Os órgãos públicos são caracterizados como o primeiro setor. O segundo setor são as instituições privadas, ou seja, são empresas com fins lucrativos. E terceiro setor são as instituições sem fins lucrativos. O que são as instituições sem fins lucrativos? São, como o próprio nome já diz, são aquelas instituições com fins sociais, que não têm o seu aspecto principal, o fim que é o lucro. E quais se enquadram nessas instituições? Se enquadra nas igrejas, associações filantrópicas, se enquadra também nos partidos políticos, se enquadra também os times de futebol. Hoje tem outras modalidades, mas a maioria dos times de futebol também fazem parte de instituições sem fins lucrativos. Tanto que a maioria são associações. Entrou uma nova lei recentemente que agora se tornam sociedades, tem vários aspectos aí importantes. Então, como nossa palestra é voltada para instituições do terceiro setor, é importante que todos entendam. Igreja, quando você ouvir falar, igreja é uma instituição, é uma movimentação que é a instituição do terceiro sem fins lucrativos movimenta no nosso país. Elas geram atualmente mais de 6 milhões de empregos. Mais de 6 milhões de empregos. Isso traz um impacto gigantesco em nossa sociedade. Em números, são mais de 30 milhões de voluntários. 55% de ONGs dependem de recurso público ou de terceiros. Outra informação, mais de 50% da saúde no Brasil depende de hospitais filantrópicos.
Então vocês podem ver que tem um impacto gigantesco em nossa sociedade. E gera em valores mais de 30 bilhões de imunidade tributária no nosso país. Então, ou seja, o Brasil ele gera em torno das instituições sem fins lucrativos mais de 30 bilhões de imunidade tributária. Então, o conceito de igreja, antes de nós aprofundar no assunto, igreja vem do latim ecclesia, é um templo cristão, é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis unidos pela mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Foi o que o pastor Davi falou, nós precisamos ter uma unidade, porque o propósito da igreja é esse. Nós estamos aqui, aqueles que são cristãos, aqueles que são evangélicos, nós temos uma mesma fé, e nossa crença é a mesma. Pois nós podemos dizer que nós estamos no mesmo barco, é verdade? Nós cremos no mesmo Deus, nós cremos no mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz um dia por nós. Então, nosso propósito aqui, relativo ao assunto igreja, é o mesmo. Então, igreja e seus aspectos administrativos. A igreja também é uma organização. A igreja, ela é uma organização. Uma vez que perante a lei dos homens tem que ser organizada em pessoa jurídica, com estatutos, sede, diretoria e outras exigências. Tem uma denominação patrimônio, regimento interno e existência fiscal. Então, um erro muito comum que a gente vê, principalmente já iniciando nessa parte organizacional de uma instituição sem fins lucrativos, que muitas das vezes ela não é tratada como uma organização. Uma tratativa, vamos dizer assim, até na legislação, ela é meio que tem uma tratativa como empresa. A igreja, ela tem uma tratativa como empresa, porque ela tem toda essa governança que se trata dentro dela. Um erro de muitos pastores que eu vejo no dia a dia é de não entender isso. Porque muitos pastores estão no seu primórdio, no principal, e realmente tem que ser isso o principal, preocupados só em pregar o evangelho, né? Ganhar almas para Jesus. Excelente, esse é o papel de nós como pastores. Mas pecamos muitas das vezes na questão administrativa, organizacional. CNPJ, igreja ela tem que ter uma tratativa, tem que ter um CNPJ, tem que ter uma inscrição municipal, alvará de funcionamento da prefeitura, alvará de corpo de bombeiro e, em muitos casos, alvará de vigilância sanitária. Então, ela tem que ter essas questões que são obrigatórias, que são determinadas por lei. E aqui tem uma frase muito importante, até falei na outra reunião que nós tivemos na Câmara Municipal. Uma igreja sem CNPJ é semelhante a uma pessoa física sem um CPF. Ou seja, ela não tem uma identidade social, ela não tem um registro social. Então, uma igreja precisa ter um CNPJ e todos esses documentos que foi falado anteriormente. Então, em outras palavras, uma igreja sem um CNPJ seria como se fosse um indigente, uma pessoa sem registro, sem existência perante a legislação. Então, é de extrema importância uma igreja ter o seu CNPJ, porque quando uma igreja atua sem o CNPJ, é um erro muito comum que eu vejo no meu cotidiano. Os pastores, principalmente no início, né, da sua instituição, vão trabalhar com o seu CPF, ou se não, utiliza o CPF de alguma outra pessoa que está juntamente ali com ele. Um erro gravíssimo, e isso pode trazer inúmeros transtornos para a vida do pastor. Ou seja, uma pessoa que utiliza do seu CPF para receber dízimos, receber ofertas, receber doações, para a Receita Federal, isso está sendo rendimentos como pessoa física. Não adianta depois você querer, se você for punido por isso, você querer explicar, não, é porque eu tenho uma igreja e eu estou movimentando meu CPF. Não, está tudo errado. Igreja tem que movimentar no seu CNPJ, ou seja, tem recebimentos via Pix, recebimento via transferência, doações de outras formas, tem que ter CNPJ, conta bancária, tudo bem organizado. Por quê? Para que tenha uma distinção de pessoa.
Ou seja, pessoa física somos nós, pessoa jurídica são as instituições que obtêm os seus CNPJs. É importante nós tenhamos algo primordial esse entendimento. Pessoa física somos nós, pessoas jurídicas são as instituições com seus CNPJs. Então há essa diferenciação. E algo muito importante de nós estarmos abordando, quando você constitui o CNPJ da instituição, vamos voltar agora mais para o lado contábil. Essas instituições, ela têm obrigações com o governo. Outro erro muito comum que eu vejo no dia a dia. Algumas igrejas, elas eliminam esse erro de não ter um CNPJ, têm o seu CNPJ, mas erram bastante em não cumprir com as obrigações que o governo determina. Porque a partir do momento que você tem um CNPJ, você vai ter obrigações com o governo. Essas obrigações são como prestações de contas com o governo. E aqui eu quero citar algumas, são termos técnicos, mas eu só quero que os irmãos entendam um pouco dessas obrigações que nós temos com o governo. Tem declarações acessórias que se chama CFIP, que é relativa à parte trabalhista, outra se chama RAIS, tem o E-Social, DCTF, ECF, DIRF. Algumas igrejas são obrigadas a entregar o SPE de contribuições. Outras obrigações muito importantes que as igrejas têm que ter: livro caixa e livro contábil. São obrigações que elas têm que ter. Todas essas obrigações são prestações da igreja, a forma de atuação dela, ela se torna obrigada a ter mais obrigações com o governo. Então, ou seja, você tem um CNPJ, você tem uma instituição, você tem obrigações com o governo e também com a sociedade. Algo muito importante, que eu já ouvi inúmeras vezes, de pastores falar assim: mas igrejas não são fiscalizadas. Um erro gigantesco. E eu vou mais além. Olha lá que igrejas são mais fiscalizadas do que empresas normais, instituições privadas. Muitos não sabem disso, mas igrejas são fiscalizadas pelo governo federal, pelo governo estadual, municipal também fiscaliza igrejas. Igrejas são fiscalizadas até pelo Ministério Público. Em vários estados é obrigado você mensalmente levar informações para o Ministério Público das igrejas. Por que disso? Aí algumas pessoas até questionam: mas por que essa é uma perseguição à igreja? Olha, pode ter até um pouco, vamos dizer assim, né? Mas vamos olhar para o aspecto social dessas igrejas. Infelizmente, muitas igrejas são utilizadas como meios de lavagem de dinheiro. Infelizmente ocorre isso. A gente vê no dia a dia aí muitas igrejas que estão sendo investigadas por obtenção de lavagem de dinheiro. O que é lavar dinheiro? Uma pessoa vai lá, recebe um dinheiro de forma ilegal, faz uma doação para a igreja, ou dizima, ou oferta, ou o que seja. Esse dinheiro passa pela igreja e depois volta na distribuição para outras pessoas. Infelizmente, não são todos que trabalham de uma forma correta, idônea, dentro de uma instituição religiosa. Então, aí as pessoas questionam: mas igrejas são fiscalizadas e tal. E por muito lado, elas devem ser fiscalizadas. Se a gente for olhar pelo lado social, para quê? Para evitar esse certo tipo de coisa, essa certa forma de mau uso para essas instituições. Infelizmente, a gente depara também no dia a dia pessoas que abrem igreja. Acontece isso. Pessoas que abrem igreja somente para receber dinheiro de dízimo e a pessoa agir de má fé com esses valores. O intuito de voltado para a obra de Deus está longe. Infelizmente acontece isso. Então são inúmeros fatores que devem ser observados. Por exemplo, igrejas, pelo governo federal, ela tem imunidade tributária. O que é imunidade tributária? É quando você tem a suspensão de pagar certo tipo de impostos. Mas para que você venha ter essa imunidade tributária, tem que seguir regramentos que a legislação determina. Igrejas também têm isenção tributárias, mas para que você venha ter essas isenções, vocês têm que seguir certos tipos de regramentos. Então são questões que são abordadas, que são importantes a gente trazer esses aspectos. Porque tem países
Tem muitos países que as igrejas são taxadas. E há muitos projetos no Congresso, pastor Wendel, né, para taxar as igrejas, tributar as igrejas. Você já pensou todo dízimo que entrar na igreja, toda oferta que entrar, você ir lá ter que pagar um imposto sobre aquilo? Há projetos para isso na Câmara Federal. Há projetos para isso. Então a gente tem que entender, infelizmente, e muitos legisladores utilizam das questões do mau uso do dinheiro de certos pastores em dízimo e ofertas. Então, tem questões que a gente tem que preocupar, órgãos governamentais, não governamentais, porque quando você dá um bom exemplo, você também está pregando o Evangelho. Quando você dá o exemplo, você está pregando o Evangelho. É uma forma de você levar o Evangelho. Porque o que o diabo quer? O diabo quer uma brechinha para atacar o dedo em você e falar, olha, está falhando nisso, está errando nisso, está pecando nisso. E nós, como servos de Deus, ministros do Evangelho, nós devemos tomar muito cuidado nesses aspectos que a lei determina para cada um de nós. Então, igrejas, recapitulando um pouco o que já foi abordado, igrejas, elas têm que ter os seus registros, estatuto, ata, registrado em cartório. Após isso, tem que ter o CNPJ, inscrição municipal, alvará de funcionamento. Algumas igrejas precisam ter até inscrição estadual. Não vou aprofundar muito, porque senão a gente vai varar a noite aqui, não vai conseguir abordar tudo. Mas é importante a gente entender essas questões. Se ofere e a forma de atuação do pastor, que eu vejo que muitos erram nos seus procedimentos, o pastor, ele tem que estar amparado também para a sua forma de atuação. E uma das formas do amparo, e até mesmo a obrigação, é que o pastor ele tem que ter o pagamento de INSS. É outro erro que eu vejo que muitos cometem. Muitos pastores, eles não contribuem para o INSS. O INSS não é simplesmente um fato que se torna obrigatório pelas remunerações que ele tem, mas também se entra como benefícios. Eu vejo aí diariamente, muitas igrejas têm problema seríssimo com isso, porque os pastores não pagam INSS. E é um problema muito grave. Chegou aqui nosso amigo Tiago do Piso. Prazer servir você aqui, Tiago. Muito feliz aí com a sua presença. É um erro muito grave que eu vejo muitas igrejas tendo problema com isso aí. E até mesmo o que ocorre, e muitas das vezes, até das esposas de pastores ou vice-versa, ficarem desamparadas porque não trazem uma contribuição no INSS. Então, como que é a contribuição do INSS do pastor? A legislação traz uma forma de contribuição do pastor diferenciada. O pastor, por exemplo, ele pode receber acima de um salário mínimo, como prebenda pastoral, por exemplo, e ele pode contribuir sobre um salário, que vai se caracterizar como contribuinte individual, ou seja, 20% do salário mínimo. Então é uma forma de contribuição do pastor. Outra questão importante, o pastor tem que pagar imposto de renda, através dos seus recebimentos como prebenda pastoral. Se ele recebeu acima de R$ 1.903 mensalmente, ele tem a obrigação de pagar imposto de renda. Se não pagar, pode ter problema aí com a Receita Federal. Eu creio que os irmãos já viram aquelas brincadeiras, até passam na televisão de vez em quando, problema com o leão, né? Pode ter um problema com o leão aí se não paga o imposto de renda. Então, normalmente quem faz esses cálculos somos nós, contadores. Nós cuidamos de todo esse aspecto aí que é importante. Então, e se recebeu acima de R$ 28.559,70 durante um ano, o pastor também se torna obrigatório a fazer declaração de imposto de renda. Então, durante os 12 meses, se recebeu acima de R$ 28.559,70 durante o ano, ele tem que fazer declaração de imposto de renda. Ou seja, quem recebe acima de R$ 2.379,98 por mês, se torna obrigatório fazer declaração de imposto de renda. Não faço declaração, está correndo um risco de ter problema aí com a Receita Federal.
E eu trouxe aqui algumas legislações que se oferem às igrejas, aos pastores. Eu tenho uma série de legislações que depois eu vou estar passando para o pastor Davi e também para o pastor Ricardo Damasceno, está postando no grupo, mas na nossa legislação brasileira, nós temos inúmeras leis que se tratam relativo, como se diz, ao aspecto de igrejas e associações sem fins lucrativos. Algumas pessoas até acham que não tem muita forma tratativa. Uma das punições que ela pode ter é ser obrigada a pagar tributo mensalmente dos seus dízimos. Vou só terminar uma parte que já vamos dar uma pausa para nós tomar uma água, né, bater um papo aí também e aproveitar também a presença do nosso amigo Tiago. Tem um compromisso, né, Tiago, em uma outra cidade. Vamos estar fazendo oração, também dá um período para estarmos falando. Então, rapidamente, eu vou falar aqui de algumas possíveis punições que as igrejas podem ter. Perca de imunidade tributária, ou seja, ser obrigado a pagar impostos, multas. Igrejas podem pagar multas por não cumprir as obrigações da legislação. Processos judiciais, pode receber processos judiciais. Outra questão, descrédito pela sociedade. Uma igreja que não cumpre com as obrigações, ela pode ter um descrédito perante a sociedade. E pode também acontecer de ter uma reclusão do pastor presidente. Isso é sério, muitas pessoas talvez nem sabiam disso. Se não seguir as obrigações legislativas, pode obter a reclusão do pastor presidente. Ah, Daniel, mas isso não acontece. Acontece sim. Acontece e está acontecendo. Eu já vi casos de pastores serem presos porque não tinham um livro caixa e um livro contábil. Então, meus irmãos, vou estar dando uma pequena pausa. Quero convidar aqui o pastor Ricardo Damasceno para estar dando continuidade. E daqui a pouquinho nós voltamos aí com o segundo tempo aí da nossa palestra. Amém, irmãos? Já quero aqui agradecer a oportunidade de receber o nosso ilustre